O que você gosta de lembrar quando você se vê em aflição, se vê em desespero? O que você gosta de trazer à memória? Você gosta de lembrar dos momentos bons que você viveu? Talvez você goste de lembrar daquela época em que você se sentia valorizado, em que você se sentia bem. Talvez você goste de lembrar daqueles tempos felizes, do início do seu casamento ou do nascimento dos seus filhos. Talvez você goste de lembrar do momento em que você começou a caminhar na vida cristã, aquele momento em que tudo é novo, em que tudo traz tanto prazer. Talvez você goste de lembrar dessas coisas. O profeta Jeremias escreveu 2 livros. O primeiro, o livro de Jeremias, e o segundo, o livro de Lamentações. O livro de Lamentações é um livro extremamente triste, onde Jeremias escreve o seu sentimento em relação à destruição que Jerusalém foi submetida. Ele se derrama diante do Senhor, ele coloca diante de Deus tudo o que ele está vendo e a profunda tristeza que ele tem em ver tudo isso. E no capítulo 3 desse pequeno livro, no versículo 21, ele diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Ele se via num momento de profunda angústia, aflição, e ele diz: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que pode dar esperança a esse profeta? O versículo seguinte, o versículo 22, diz o que ele quer trazer à memória. E ele diz então: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Então, o que ele quer trazer à memória, que pode dar esperança para ele? Não são necessariamente os momentos gloriosos da cidade de Jerusalém, os momentos gloriosos do povo de Deus. Ele quer trazer à memória as misericórdias do Senhor. Ele quer trazer à memória a fidelidade do Senhor. Ele quer trazer à memória a bondade do Senhor, porque essas coisas é que podem trazer a ele esperança. É porque Deus é misericordioso, é porque Deus é bondoso, é porque Deus é fiel, que nós podemos viver os nossos dias na esperança de coisas mais alegres, de momentos mais felizes diante do Senhor. E eu queria, para finalizar aqui, pensar sobre um versículo mais nesse capítulo 3 de Lamentações, que é o versículo 39. Ele diz assim: por que, pois, se queixa o homem vivente? Por que os homens estão reclamando? Por que as pessoas estão reclamando da desolação que elas estão vivendo? E a resposta ele dá no mesmo versículo: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. O pecado nos coloca em situações de desolação, de aflição, de desesperança. Nós devemos nos queixar não de Deus, devemos nos queixar do nosso pecado e trazer à memória o amor de Deus, trazer à memória a bondade, a fidelidade, a misericórdia de Deus, porque a razão pela qual nós não somos consumidos, a razão pela qual nós não somos destruídos por completo, é porque Deus é misericordioso. Louvado seja o Senhor. Tenha um bom dia.